Bem-vindos ao Semente Digital, um podcast BCN sobre educação. Neste episódio especial de Natal, vamos fazer um resumo de todos os episódios desta primeira temporada de 2024. O professor Marco Bento, convidado especial e anfitrião de todos os episódios, fez-nos uns resumos dos principais pontos das 11 conversas que teve com os professores convidados e partilha as suas dicas práticas para aplicar em 2025 o conhecimento debatido ao longo deste ano. A BCN agradece ao professor Marco Bento e a todos os convidados que participaram nesta temporada, enriquecendo as nossas conversas sobre educação. Antes de começarmos, convidamos todos a subscreverem o nosso podcast para ficarem a par dos episódios futuros e das novidades em educação e tecnologia. Para saber mais sobre soluções EdTech e dicas sobre tecnologia educativa, visite bcnsistemas.pt ou a nossa loja bcnonline.pt. Olá, sejam bem-vindos ao 12º episódio do podcast Semente Digital. Este é um especial de Natal, com um conjunto de dicas e vamos revisitar os episódios anteriores, fazendo aqui algumas sugestões de ano novo. Assim, este podcast começou no primeiro episódio com o estado atual da educação, onde nós tentámos falar sobre os desafios, as oportunidades, tudo aquilo que marca o cenário atual da educação, ou melhor, o cenário da altura da educação. Ele alterou-se um bocadinho desde o primeiro episódio para agora, mas aquilo que na verdade fica como recomendação ou intenção para o próximo ano é que todos os professores continuem a refletir sobre a educação e continuem a adaptar-se constantemente àquilo que na verdade são as abordagens e os problemas que estão sempre a surgir. Nós não temos um ano letivo que seja sempre pacífico, aprendemos sempre enormes desafios e quanto melhor adaptados nós conseguimos sê-lo, melhor certamente o conseguimos enfrentar. Tivemos um segundo episódio que foi sobre ensinar na era da inteligência artificial. E neste caso explorámos o impacto da inteligência artificial na educação e vou deixar estas dicas para a segunda parte deste podcast, porque temos dicas que são específicas para este tópico. Revisitamos agora o terceiro episódio, em que falamos sobre o impacto da música na aprendizagem. A música tem um papel importante no desenvolvimento cognitivo e emocional dos alunos. Sugiro que os professores considerem a inclusão de atividades musicais para melhorar o foco e a criatividade dos alunos. É também importante que a música esteja presente sistematicamente nas atividades extracurriculares e curriculares. Aliás, se o aluno gostar para aprender e gerir melhor o seu tempo usando a música nesse processo, melhor ainda. Nenhuma disciplina é mais importante do que outras, e isso foi um tópico que na altura foi muito discutido. No quarto episódio, falámos sobre a avaliação, ou melhor, se a avaliação era um mal necessário. Debatemos a avaliação, o seu papel no sistema educativo, distinguimos aquilo que é avaliação de classificação e de aferição, e aqui aconselhamos a que os professores experimentem os métodos alternativos de avaliar, diferentes instrumentos de como avaliar, tendo sempre em conta que a avaliação é um processo formativo e é um processo pedagógico, ou seja, acompanhar o progresso ao invés de pressionar os alunos com aquilo que é uma avaliação terminal, uma avaliação sumativa final. E convém pensar sobre isso. Depois, até porque já agora estamos em época de avaliações finais, nem a propósito. No episódio 5, trabalhámos ou conversámos sobre os ambientes inovadores de aprendizagem, muito ligado àquilo que é o espaço físico da aprendizagem, ou seja, pensámos muito sobre não só a questão do mobiliário, mas a questão dos layouts, a questão do espaço interior e do espaço exterior. E aqui a dica é pensarmos que nós temos que reorganizar os espaços de sala de aula para serem mais interativos e para serem flexíveis, de modo a que os alunos possam envolver-se no processo de aprendizagem e, acima de tudo, colaborar entre si. E isso só acontece se nós, na verdade, agirmos sobre o layout, sobre aquilo que é a forma como a sala está disposta. E essa é também uma dica a não esquecer. O episódio 6 foi sobre aprender através de histórias, através de narrativas. E este episódio destacou o poder das histórias, ou o poder da narrativa como ferramenta de aprendizagem educativa. Aqui é preciso encorajar os professores a usar a narrativa para envolver os alunos.
tipicamente as narrativas são interessantes para explicar conceitos que são mais complexos, por isso ajuda os alunos a compreender e a lembrar-se melhor do conteúdo. Para isso, nós temos que ter em conta que envolver os alunos através do processo de aprendizagem é, acima de tudo, envolvê-los numa história. E isso parece-me também que é um fator determinante. No episódio 7, falámos sobre robótica na sala de aula. A robótica, todos nós hoje, até pelo mundo digital que temos, desperta-nos um enorme interesse e também pode despertar uma enorme criatividade nos alunos. E tudo que são áreas que não só a ciência e a tecnologia, mas todas as áreas do saber. Deste modo, sugiro que sempre que seja possível, que os professores possam integrar atividades de robótica para fomentar o pensamento crítico e a resolução de problemas. E aqui volto a salientar que não sejam apenas nas áreas que parecem ser aquelas mais disponíveis para a robótica, mas as áreas do português e da história são áreas onde podem ser perfeitamente incluídos esses exemplos. Aliás, se revisitarem o episódio número 7, vão ver alguns desses exemplos também. O episódio 8, onde falámos sobre a importância da psicomotricidade na educação, foi um episódio muito interessante porque discutimos esta ideia de que é fundamental este desenvolvimento infantil, ou seja, desenvolver na infância esta motricidade, ou seja, os alunos não podem estar quietos, calados e mudos, não é? E a ideia de que o movimento ajuda no pensamento e o movimento ajuda-nos a desenvolver também um outro conjunto de competências, também elas cognitivas. E isso foi desenhado nesse episódio, foi discutido nesse episódio, e aqui a sugestão é evidente, é colocar os alunos em ambientes colaborativos, pensarmos nos ambientes de colaboração de sala de aula, ou num diferente layout, vai também fomentar que a rotina de sala de aula possa implicar mais movimento do aluno. O aluno, para pensar, precisa de se movimentar, e isso é preciso que nós tenhamos isso também no nosso pensamento. O 9º episódio, falámos sobre a aprendizagem das emoções. A educação emocional hoje é crucial para o sucesso pessoal e académico dos alunos. Aqui aconselhamos a que a prática de exercícios de autoconsciência emocional, de empatia na sala de aula, seja de facto fomentado pelos professores. Desde logo, até na forma como nós abordamos o aluno. O diálogo, o vocabulário que é usado, tudo isso tem um forte impacto numa aprendizagem que pode ser mais saudável. O 10º episódio foi sobre o desporto escolar em Portugal e fizemos aqui uma retrospectiva daquilo que é hoje o desporto escolar no nosso país e o nosso convidado falou-nos muito sobre a importância da formação dos jovens na área desportiva e aqui nós sugerimos naturalmente que as escolas incentivem esta prática desportiva para desenvolver o espírito de equipa e a resiliência entre os alunos. E é fundamental que não esqueçamos que todas as áreas do saber são importantes, aliás, como já foi referido hoje. E terminamos com o 11º episódio, que foi sobre literacia financeira na escola. E este episódio explorou também uma nova área, que até à data provavelmente nem todos teriam ouvido falar, embora esteja agora muito na moda também, mas esta ideia de ensinar a literacia financeira aos alunos é muito importante quando estamos num mundo que é global e onde todas estas questões nascem desde muito cedo e estão presentes desde muito cedo com as crianças. Por isso aqui a dica é que os professores introduzam conceitos básicos de finanças e quanto mais cedo, nós tivemos aqui o exemplo de uma professora que trabalha isso no primeiro ciclo, portanto, muito cedo, esses exemplos práticos vão ajudar a que os alunos aprendam a ter consciência do valor do dinheiro, daquilo que é a economia, e isso também faz com que já agora ajudem os pais a fazer essa gestão, porque muitas vezes são os alunos que transportam para casa esse conjunto de aprendizagem. Portanto, quanto mais cedo nós iniciarmos, melhor certamente é o processo de aprendizagem dos nossos jovens. E foram estes os 11 episódios que nós tivemos, portanto, nós aquilo que vamos fazer nesta segunda parte é dar-vos agora então algumas dicas mais relacionadas com a questão da inteligência artificial, que continua a ser o tema dominante e foi de todas as temáticas aquela que se mantém na atualidade deste ano 2024 como sendo a que está a provocar mais ansiedades, mais desafios, e é um bocadinho esse o desafio que temos agora para vos dar com 7 rápidas dicas para o ano novo.
Bom, então algumas dicas para o uso da inteligência artificial para o próximo ano civil. Pensarem assim, a primeira experiência é essa mesmo, é de vocês experimentarem. No atual contexto, não podemos ter mais professores que ainda não fizeram experiências pessoais. Usar o ChatGPT, usar o Copilot, usar o Gemini, usar o Claude, usar a Magic School, enfim, experimentem aplicações que, na verdade, para fazerem aquilo que sabem que os alunos estão a fazer. As experiências pessoais podem ser de fazer de guias turísticos, fazer planos de aula, fazer rubricas de avaliação, mas é fazerem apresentações digitais, criarem músicas, mas é preciso experimentar. Tudo aquilo que ouvem os alunos dizer que fazem com a inteligência artificial, ou melhor, que pensam que fazem com a inteligência artificial, os professores devem experimentar também fazê-lo. A segunda dica tem a ver com o contar aos alunos. Ou seja, depois de terem feito experiências, contem aos alunos que o fizeram. E contar aos alunos implica fazer o quê? Implica estabelecer com eles um compromisso, que é, eu experimentei e estou a dizer-vos que o fiz. O que é que vocês vão obter desse lado? Vão obter, muitas vezes, por parte dos alunos, de duas reações diferentes. Uma delas é quando os alunos nos dizem então o professor conhece, não é? E ficam surpreendidos, porque afinal o professor evoluiu no processo e também já está dentro daquilo que é o mundo da inteligência artificial, ao mesmo tempo que os alunos estão a trabalhar. E a segunda reação é então o professor conhece, já num ar mais desconfiado, quase que pensando assim, já não podemos fazer aquilo que fazíamos antes porque o professor sabe um bocadinho mais sobre isto. E isso é ótimo, porque o facto dos alunos saberem que nós estamos a usar, ganhamos-lhes alguma confiança e estabelecemos, acima de tudo, essa atitude de compromisso com eles, estabelecendo até a possibilidade de eles nos pedirem ajuda para usar a inteligência artificial de forma correta. E isso parece-me a mim também um excelente propósito. O terceiro ponto é pensarmos no ecossistema. Ou seja, se por um lado nós já fizemos experiências, por outro lado já dissemos aos alunos o que estamos a fazer, agora é pensar, ok, se eu quero usar isto para contexto educativo, qual é o meu ecossistema? Do ponto de vista da privacidade, o que a escola tem em termos de segurança? Quais são as aplicações que vamos usar? Eu estou a imaginar uma escola que trabalha num ecossistema Microsoft, provavelmente será mais útil utilizar um Copilot, que faz parte do seu ecossistema. Uma escola que trabalha mais num ecossistema Google, o ideal se calhar é trabalhar mais num ecossistema Gemini. Para quê? Para, por exemplo, usarem as contas institucionais dos próprios alunos, ao invés de estarmos a prevaricar e a criar contas como nós, na verdade, não poderiam criar contas. Portanto, esse ecossistema convém ser pensado para que possamos estar a usar isso com o máximo de segurança possível dentro daquilo que é hoje este mundo digital. Aliás, pensar no ecossistema, a melhor analogia que podemos fazer é esta. É regular, ou seja, pensar também que, além de eu escolher as aplicações que vou usar, é quando é que as devo usar, como é que as devo usar, e isso é preciso estabelecermos regras com os alunos. É quase como quando estamos na estrada, nós conduzimos um conjunto de automóveis, mas nós conduzimos porque há regras de circulação, senão temos vários acidentes. Portanto, as escolas precisam de regulação. E isso pode ser estabelecido entre o professor e a turma. A quarta sugestão, ou a quarta dica, é de promoverem também algum erro. O que é que eu quero dizer com o promover o erro? É levar exercícios para as vossas aulas que sejam retirados de sistemas de comunicação de inteligência artificial que tenham erros. Para que os alunos, na verdade, desfaçam um pouco aquela ideia de que, como está online, está sempre correto. E o facto de eles visualizarem erros significa que podem não o dizer, mas interiorizam a ideia de que, calma, isto tem que ser validado. Eu tenho que validar isto com outras fontes de informação, porque esta apresenta alguns erros. Em muitos casos, há exercícios muito engraçados que podem ser feitos. Pedirem para que todos os alunos façam o mesmo prompt, ou seja, a mesma instrução, e depois pedir para eles compararem, ou seja, a versão do aluno A com a versão do aluno B, em pares. E tentarem chegar a uma conclusão, ou seja, tentarem fundir aquelas duas versões numa só. Depois disso, por exemplo, fazer a fusão com o par de trás, o que significa que já estamos a fazer um terceiro nível de afunilamento. Isso obriga-os a que termos e versões do mesmo prompt possam ir sendo comparadas e eles vão percebendo que, na verdade, para a mesma instrução podem sair resultados diferentes. Isso ajuda-os a perceber que têm que validar com outras fontes de informação. A quinta sugestão, naturalmente, ou a quinta dica, tem essencialmente a ver com a questão da avaliação. Ou seja, nós temos que alterar a avaliação. Não podemos continuar a solicitar, e isto foi dito nesse segundo episódio, como mencionei há pouco, não podemos continuar a avaliar o processo, não é?
tendo em conta que, na verdade, os alunos agora podem usar este tipo de ferramentas. Portanto, eu não posso fazer o mesmo tipo de avaliação. Nomeadamente, solicitar que um aluno faça um trabalho, solicitar um trabalho hoje, para que ele me apresente o trabalho daqui a 15 dias, sem que eu veja nada sobre o processo e apenas tenha acesso ao resultado no final. E quando estou a ver o produto, naturalmente que ele pode vir feito num sistema de inteligência artificial. Onde é que eu quero chegar com isso? É que esse trabalho tem que ser feito comigo em aula, para que eu possa ir acompanhando e, eventualmente, estar, na verdade, a ajudar o aluno a fazer boas instruções com inteligência artificial e estar a desenhar o trabalho usando a inteligência artificial, mas comigo, para que eu o possa ajudar a fazer boas perguntas, boas instruções. E esse parece-me que é um exercício interessante. O outro é estimular a argumentação. Ou seja, qualquer trabalho, se for defendido oralmente, é estimular a argumentação do aluno, o que significa que, mesmo que ele tenha sido feito com inteligência artificial, se ele tiver uma boa argumentação, do ponto de vista do professor e daquilo que é a função da escola, está a acontecer a aprendizagem, por isso está tudo bem. A sexta dica tem muito a ver com um processo de inspiração. Inspirem-se. E inspirar-se é, essencialmente, nós partilharmos aquilo que vamos fazendo. E partilharmos aquilo que vamos fazendo, no caso, com a inteligência artificial. Se cada professor tiver uma experiência com inteligência artificial, que já fez em aula, que já fez para si, e se a contar ao seu colega, o que vai fazer é provocar também a inspiração no outro colega. Eventualmente, recordo-me, por exemplo, de colegas do pré-escolar que dizem assim, eu com inteligência artificial não consigo fazer nada. Se calhar conseguimos. Suponham que lemos a história do Capuchinho Vermelho. E a seguir aquilo que vamos colocar aos alunos é a possibilidade dos alunos poderem entrevistar as personagens. Ora, aquilo que na verdade vai acontecer é que o professor pode digitar questões às personagens, quase como se estivéssemos a fazer entrevista ao lobo, ou a entrevista à vozinha, ou ao Capuchinho Vermelho, e do outro lado o que vai ser é, a inteligência artificial vai nos responder, vai inventar, certamente, em questões que podem ser mais absurdas possíveis, que os alunos colocam. Porque é que o lobo, na verdade, fez o que fez a avó, não é? Toda a gente conhece a história. E provavelmente a pessoa naquele momento não sabe muito bem o que é que há de responder. Sabe que era porque tinha fome, sabe que, tinha outro tipo de problemas. A inteligência artificial responde e vai inventar o suficiente para provocar, acima de tudo, estimular o pensamento crítico do aluno e da criança, e vamos estar a fazer pequenas entrevistas. Se passarmos isto para um nível, por exemplo, de alunos mais velhos, nós podemos estar a fazer entrevistas, na verdade, a autores. Podemos entrevistar o Eça de Queiroz neste preciso momento e simulamos essa entrevista. Ou, por exemplo, estarmos a falar com o Afonso Henriques e perguntar-lhe, no contexto dele, o que é que era viver à época no Castelo de Guimarães. E esse tipo de diálogo implica, da parte dos alunos, conhecimento para saber aquilo que vão perguntar. Portanto, nós estamos a estimular pensamento crítico sobre aquilo que estamos também a retirar do outro lado. Lembro perfeitamente de um exercício que fizemos muito recentemente, onde se questionava se Afonso Henriques ia ao ginásio na altura. E os alunos, e a inteligência artificial respondeu que naquela altura não existiam ginásios. O que existiam eram campos de batalha. E depois faz toda uma descrição daquilo que é o campo de batalha, o que obrigou o aluno a pensar, por mais absurda que fosse a questão, obrigou a pensar e a aprender aquilo que na verdade está a ser respondido do outro lado. E eventualmente até a validar se aquilo que a inteligência artificial está a responder, se é verdade. E isso é sempre um exercício interessante. Portanto, há milhares de exercícios que já foram feitos por colegas nossos, por muitos professores. Se forem partilhados, já temos um conjunto de experiências muito interessantes para serem ou replicadas ou pelo menos inspiradas para o futuro. E a sétima dica e última, e porque estamos na época do Natal, é dedicada à emoção, que é criarem a emoção. Na verdade, no meio de tudo isto que é a inteligência artificial, o que vai, acima de tudo, prevalecer é a relação emotiva com que o professor vai estabelecer com os seus alunos. E o desafio que vos deixo aqui é o seguinte, é pensarem que se vos pedir para vocês refletirem, não me vão responder porque não têm essa possibilidade, mas podem eventualmente depois escrever no chat. Seria muito interessante nós acompanharmos essa vossa reflexão quando estiverem a visualizar este vídeo no YouTube ou no Spotify. Pensarem quantos são os professores de que vocês se lembram quando eram alunos. E se pensarem que ao longo da vossa história terão passado por entre 30 a 40 professores no mínimo, quantos é que se recordam? E vocês não se recordam, certamente, mais do que 5. Alguns lembram-se de 2, alguns lembram-se de um grande professor. E a nossa recordação não se baseia
no facto daquela pessoa saber muito, ter muito conhecimento científico sobre a área que estava a trabalhar, mas baseia-se na relação que construiu convosco. Portanto, criar emoção, independentemente da tecnologia que temos hoje disponível, ela só vai funcionar no processo de aprendizagem se eu, na verdade, estabelecer uma relação emocional com os meus alunos. Desta forma, desejo-vos um Feliz Natal. E assim encerramos o especial de Natal e o último episódio desta temporada do podcast Sebenta Digital da BCN. Agradecemos a todos os nossos ouvintes por estarem connosco ao longo deste ano e aos convidados que partilharam o seu conhecimento. Em 2025 voltaremos com novos temas e novos convidados. Até lá, boas festas e um excelente início de ano!